Faça a sua parte, Deus fará a dele. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa é mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aprendendo da palavra do Senhor sobre um capítulo da Bíblia e orando a Deus em cima da palavra e também clamando ao Senhor naquela nossa corrente de oração e fé. Faça essa corrente aumentar. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece aí do seu trabalho. Todos precisam ouvir a palavra. E não canse de compartilhar, porque uma hora a palavra vai colher os frutos, tá bom? Vamos então à devocional, repetindo o tema aqui: faça a sua parte, Deus fará a dele. Texto bíblico, 2 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: E Eliseu disse: Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de águas, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos. O capítulo 3 do livro de 2 Reis nos conta a história de um grande milagre que o Senhor fez para o povo de Israel quando um determinado rei veio em revolta contra eles. Era o rei Messa das terras de Moabe. O rei de Israel, que era Jorão, ficou apavorado com a situação e convocou os reis de Judá e de Edom para lutar com eles contra esse exército do rei Messa. Quando os 3 reis se juntaram com seus exércitos, ficaram muito preocupados, pois estavam em um grande deserto e não havia água para eles e para os animais. Então, eles foram buscar direção do Senhor com o profeta Eliseu, que a princípio não queria buscar a Deus por eles. Mas quando soube que o rei Josafá estava junto, teve respeito e orou ao Senhor pela vida deles sim. Foi quando o Senhor disse para eles cavarem cisternas, guarde isso, né? Cavarem poços, buracos no meio da areia, pois eles não veriam vento e nem chuva, mas os buracos daquele vale iriam encherem-se de água que serviria para matar a sede do exército de Israel. Porém, isso ainda seria pouco, pois o Senhor haveria de fazer o exército inimigo ver aquelas águas como se fossem sangue. E foi o que aconteceu. O exército de Moabe ficou amedrontado, apavorado, e Israel venceu aquela batalha, resumindo a história. O que quero enfatizar aqui nesse capítulo, meus irmãos, para a nossa meditação, foi que o Senhor ordenou aos homens que cavassem buracos, e ele, o Senhor, mandaria água sem nem mesmo chover. Eu me pergunto, se Deus fez brotar água do chão lá no meio do deserto, por que ele não poderia fazer os buracos também? A questão é que Deus não faz aquilo que somos nós que temos que fazer. Deus sempre faz a parte dele, mas quer que estejamos prontos a fazermos a nossa parte também. Há muitas pessoas que pedem e clamam ao Senhor por milagres, e isso está certo, pois há coisas que nós não conseguimos fazer e nem mesmo conseguimos imaginar como elas acontecerão. Mas aquilo que compete a nós fazermos, isso o Senhor não vai fazer, é a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu quero ilustrar com uma situação que aconteceu uma vez na nossa igreja. Uma certa feita, né, uma pessoa foi à igreja e pediu ao pastor que orasse para que ela pudesse ter um filho. O pastor orou por ela e pelo marido, profetizou que em 1 ano ela estaria com os filhos nos braços. Depois de ter orado, disse para o casal: agora vão namorar, porque se não namorar, o filho não vem. Você consegue entender este princípio? O milagre é Deus quem faz, mas a nossa parte Deus não vai fazer. E para a glória do Senhor, aquela mulher, ela estava com seu filho depois de 1 ano. Louvado seja Deus, né? Então, levante-se daí, meu irmão. Corra para cumprir o que Deus já te ordenou a fazer. Provoque o milagre. Ore, faça, haja, motive-se, parta para cima, faça a sua parte. E em nome de Jesus,
o Senhor vai agir em seu favor. Você recebe essa palavra? Faça a sua parte e Deus fará a dele. Vamos orar e logo depois nós vamos colocar diante do Senhor aquela nossa corrente de oração e fé. Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã de bênção, essa manhã de vitória que o Senhor nos concede para orarmos, clamarmos e buscarmos a sua presença. Como é bom estar diante de ti, como é bom poder louvar o teu nome e ouvir a sua palavra que nos ensina esse princípio. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque o Senhor vai fazer a parte que compete a ti, que é a parte do milagre, é a parte do sobrenatural. Deus, aqui o Senhor mandou que os homens cavassem buracos e quem mandou a água foi o Senhor. Meu Pai, nós precisamos cavar buracos, precisamos, Deus, provocar os milagres, orarmos, buscarmos ao Senhor, confiarmos, termos fé e sabermos que o Senhor pode fazer grandes coisas. Se nós não nos mexermos, as coisas não acontecem. Então, ajuda o meu irmão e a minha irmã para ele se levantar, para ele erguer a cabeça e continuar batalhando, entregar esse currículo, meu Pai, fazer a parte dele, ir ao médico, fazer o exame, porque, ó Deus, o Senhor é quem faz o milagre, usando os médicos, usando pessoas conhecidas, usando o sobrenatural do Senhor. Isso é contigo. A gente nem mesmo imagina como o Senhor vai agir, mas a nossa parte somos nós que temos que fazer. Aprendemos isso nessa manhã e pedimos ao Senhor, nos ajude a agirmos dessa maneira. Querido Deus, ainda diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, batemos na porta do céu com a nossa corrente de oração e fé, a qual fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã. Paizinho querido, em teu nome nos ajude, ó Senhor, com as dificuldades às quais temos passado. Senhor, em nome de Jesus, cure os enfermos, levanta aquele que está abatido, caído, desistido no seu quarto ou na sua casa, meu Pai, já sem saber, ó Deus, o que fazer ou para onde ir, meu Pai, pensando em fazer loucuras. Jesus, cura o teu filho, cura a tua filha. Colocamos diante do Senhor as causas impossíveis que chegam até a nossa vida, ou a nossa família, ou ao nosso trabalho. Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que compete a cada um de nós, Pai. Aquilo que nós temos a obrigação de fazer, a partir para cima, a agir, arregaçar as mangas, suar a camisa, porque com certeza o Senhor vai fazer a sua parte, que é o milagre. Querido Deus, nós oramos por aqueles que estão em aflição de espírito, aqueles que estão com dívidas, aqueles que não estão conseguindo pagar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abre as portas do emprego. Oh, Deus, ou abre as portas de um aumento de salário, que o teu filho e a tua filha estejam trabalhando por isso, honrando a empresa, sendo fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, para que o Senhor possa ouvir, agir e operar de forma grandiosa na vida de todos esses que são seus filhos, meu Pai. Oro, Deus, por aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, em dificuldade espiritual, quem sabe ouvindo vozes, vendo vultos, sendo atormentados nos pesadelos, nos sonhos, meu Deus, arrumando brigas e confusões dentro de casa, se entregando aos vícios, à prostituição. Jesus, não é fácil sair disso, mas nós confiamos no Senhor e o Senhor vai ajudar. Ajuda-nos a termos a consciência, como falamos na palavra, a fazermos a nossa parte, a não darmos, ó Deus, brechas para o inimigo agir e assim vivermos uma vida reta e de santidade na sua presença. É a nossa oração, pedindo ao Senhor um bom dia, pedindo ao Senhor que abençoe os jovens, abençoe as crianças, abençoe, meu Pai, os adultos, os casais, as famílias, os nossos queridos idosos, os viúvos, as viúvas, aqueles que estão em solidão, estão a sós, meu Pai, que o Senhor possa ajudar, em nome de Jesus. Tira toda a tristeza e todo o abatimento do coração deste homem e dessa mulher que estão sozinhos, precisando de um companheiro, de uma companheira, em nome de Jesus. Paizinho, que assim seja, que a graça e a bênção do Senhor seja sobre todos nós nesse dia tão maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos queridos, como é bom a gente orar e deixar a palavra de Deus criar dentro de nós uma fonte de água viva. Que assim seja sobre a sua vida, hoje e sempre, tá bom?
Um grande abraço para você, compartilha essa mensagem, não deixa de compartilhar não, porque tem alguém precisando ouvir essa palavra, tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.